Olá, meus jovens investidores de todas as idades, o El na área. Vamos olhar as principais informações atualizadas da CSN e CSN Mineração. As ações da CSN Mineração e CSN tiveram últimos dias de fortes emoções para uma e a outra tentou reagir, mas acabou não indo para muito longe não, meus amigos. No caso de Semi3 nas 3 últimas semanas ligou o motorzinho. Um dia desses, no início do mês, as ações da companhia estavam ali na região dos 4,10, 4,15 e nesta última semana veio atingindo a máxima do período nos 5,56. Na última semana, as ações deram uma respirada, parecia que ia romper ali acima dos R$ 6, mas por enquanto deu uma pausa. No caso das ações da CSN, o que nós presenciamos? Nas 2 últimas semanas, o papel até que deu uma subidinha, mas nesta última semana, o papel deu uma recuada leve em relação ao fechamento da semana anterior. E a alta da CSN foi bem menor da CSN Mineração. Fiquem de olhos abertos, meus amigos, porque a CSN vai passar por eventos importantes nos próximos dias. O principal evento, para nós sabermos como é que anda a situação da empresa, como é que está o desempenho em suas atividades, será o próximo dia 12. No próximo dia 12, após o fechamento do mercado, tanto a Companhia Siderúrgica Nacional quanto a CSN Mineração irão divulgar os seus resultados trimestrais. E nas últimas semanas, as ações da CSN subiram forte. O que foi que aconteceu para essas ações subirem forte assim? Será que CSN Mineração continuará a subir após essa correção dos últimos dias? Fiquem de olhos abertos, porque o que foi que causou essa alta nas ações da CSN Mineração, principalmente? Como nós vimos ali, CSN ensaiou durante 2 semanas uma alta, mas ficou no meio do caminho. Então, por quê? Porque a empresa, ela divulgou um aumento de 18% em volumes anuais referentes a seu volume de exportação do mês de junho. Os dados sólidos de embarque sinalizaram uma recuperação operacional relevante para a mineradora, que vinha enfrentando pressão no início de 2026 devido a menores preços realizados, volumes mais baixos e efeitos cambiais desfavoráveis. Como nós vimos, nós tivemos a redução do dólar nos últimos meses. Como contribuição para esse otimismo, um relatório publicado no início da semana antecipou um cenário misto, porém construtivo, ou seja, misto tem os seus pontos positivos e pontos negativos, mas no mais e no menos ele foi mais otimista. São pontos otimistas para o segundo semestre de 2026, apontando um potencial de alta nas receitas do segmento de aço e cimento, mesmo com os custos unitários de minério atuando ainda desfavoravelmente. Os investidores também acompanharam de perto o programa de venda de ativos da CSN em andamento, um processo que mira a venda de até 18 bilhões de reais em ativos que, se bem sucedido, poderá aliviar os receios com o balanço patrimonial que pesam sobre a CSN Mineração ao longo dos últimos tempos. Porque a reestruturação, a venda de ativos é da CSN, que é a controladora da CSN Mineração, e também tem os seus ativos principais com o de cimentos. Desses ativos que serão vendidos, os principais ativos são da CSN Cimento. Então, a CSN, passando por maus bocados, por uma situação mais delicada por um período maior, ela poderia vir a prejudicar a CSN Mineração. O que esses últimos resultados e essa venda de ativos podem nos trazer? Justamente uma perspectiva mais otimista de um menor impacto da CSN na CSN Mineração. Por isso que as ações da CSN subiram menos do que CSN Mineração, porque CSN Mineração ela tem uma situação muito mais tranquila, mas que, no entanto, poderia ter os seus resultados impactados para compensar o resultado da CSN. E quando vamos olhar o minério de ferro, no último pregão ele fechou estável, sendo negociado na região dos $99 por tonelada. E em relação à CSN, uma das últimas atualizações e recomendações
Foi o Safra, meus amigos, que comprou aqui as ações, falou que, opa, é compra. Só que agora teve uma mudança, tivemos cortes no preço-alvo, tanto de CSN quanto CSN Mineração. E a venda dos ativos da companhia deve ter um passo importante até o início de agosto de 2026, quando a companhia irá receber as propostas vinculantes, ou seja, propostas definitivas para a venda da CSN Cimentos. Nesta transação, a companhia prevê arrecadar até 13 bilhões de reais. A faixa está entre os 12 e 13 bilhões e, inicialmente, as estimativas apontavam que esses ativos valiam para o mercado aproximadamente 10 bilhões, porque o valor de mercado da CSN, em todos os casos, é menor do que o valor pelo qual ela quer vender a CSN Cimentos, que atualmente a CSN tem um valor de mercado na faixa dos 8 bilhões de reais. E quando vamos olhar a venda da CSN Cimentos, nós estamos com a data de corte, ou deadline, né, data máxima, bem próxima. Ela vai expirar em agosto, para ser mais preciso, no dia 7 de agosto. E o resultado da venda deve ficar entre 12 e 13 bilhões, com empresas chinesas tendo aparentemente propostas mais agressivas, propostas melhores para a compra da CSN Cimentos. E no caso, a companhia destacou ultimamente justamente isso, que a CSN tem mais interessados do que o esperado. Foi divulgado que até 10 interessados teriam demonstrado interesse na CSN Cimentos, mas por enquanto, nessa reta final aí está mais ou menos entre 4 e 5 interessados que têm possibilidade de apresentar uma proposta mais efetiva. Então, a vinda da CSN Cimentos é um passo muito relevante, tanto para a CSN Mineração, mas principalmente para a CSN. Porque, de acordo com o diretor Antônio Marco Rabelo, ele reforça que a venda da CSN Cimentos é fundamental porque o objetivo é levantar valores importantes, ele chama de cheque importante, para desalavancar o grupo como um todo, ou seja, reforçando justamente aquilo. Se a CSN não conseguir se reestruturar, ela pode vir a contaminar a CSN Mineração. E nessa transação de ativos, a Huaxin, ela apresentou uma proposta, uma das principais propostas, pela compra da CSN Mineração, mas a Holcim, que detém 42% dessa Huaxin, ela aparentemente está sendo contra essa proposta apresentada pelo grupo chinês Huaxin. Por quê? Essa Holcim foi justamente quem vendeu há alguns anos atrás participação na CSN Cimentos para a CSN. Então eles estão falando assim, poxa, se eu vendi isso aí alguns anos atrás, por que eu vou recomprar e recomprar por um valor maior? Não vale a pena. Então, aqui é um dos casos, por exemplo, que pode atrapalhar uma possível proposta da Huaxin. Mas se a Huaxin vai apresentar ou não, nós saberemos bem em breve, no próximo dia 7. E em relação à análise do Banco Safra, o que nós temos que levar em consideração? Eles, na análise, nas atualizações, eles destacaram justamente que a venda da CSN Cimentos por mais de 10 bilhões de reais é muito importante no processo de reestruturação dos 40 bilhões de reais em dívidas da CSN. Então, vou olhar com vocês os principais pontos. O Safra enxerga caminhos opostos para as duas empresas do grupo CSN na bolsa. Para a CSN, eles cortaram o preço-alvo dos R$ 11,30 para R$ 6,10, recomendação neutra. E para a CSN Mineração, a recomendação permanece aqui de venda, com o preço-alvo agora sendo reduzido de R$ 5,80 e R$ 5,40. Então, na opinião do Safra, a situação da CSN Mineração seria mais delicada ainda. E vocês concordam com isso? Então, quando vamos olhar a opinião do Safra, agora vemos um caminho de desalavancagem mais possível.
não seguimos, mas seguimos neutros, já que a execução ainda precisa se traduzir em resultados tangíveis, ou seja, não apenas a venda é importante, mais do que isso é o quanto que essa venda efetivamente vai impactar a redução de endividamento dos resultados da companhia. Dívida de 40 bilhões de reais no centro das atenções. O pano de fundo é duro. Desde a última atualização do Safra, a ação da CSN caiu quase 50%, enquanto que o Ibovespa subiu 10%, com o múltiplo de valor de firma sobre o EBITDA projetado encolhendo de 4,8 para 4,2 vezes. A dívida líquida passou dos 40 bilhões no primeiro trimestre, com a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA da CSN em 3,5 vezes. A crise no crédito privado provocou uma expansão dos spreads no mercado local e externo e mais escrutínio da agência de rating, piorando a perspectiva. Ou seja, as agências de rating que fazem a classificação, né, Moody's e equivalentes, eles falam, olha, a situação aqui da CSN está mais complicada, juros altos, mas, como dito, a CSN tem sua carta na manga, mostrei aqui para vocês no início, né? Minério de ferro não, desculpa, o segmento de siderurgia, ele tá com pontos positivos, resultados mais fortes, potencialmente impactando os próximos resultados. O corte do preço-alvo reflete a piora das perspectivas para a mineração, reforçando, para a mineração eles têm uma perspectiva mais negativa, que mais do que compensou o melhor desempenho de aço e cimento, justamente as divisões que sustentam o lado otimista da história. Esperamos que o desempenho superior do aço continue, com potencial adicional vindo de possíveis medidas protecionistas adotadas pelo governo brasileiro sobre bobinas a quente até o final de 2026. Contra o risco de liquidez, a CSN tem munição. Além do plano de venda dos seus ativos, que ganham tração, a venda dos ativos de energia, de logísticas, pode destravar até 7 bilhões de reais. E a disputa judicial com a Ternium pode trazer um recurso potencial entre 3 e 4 bilhões. Ou seja, os negócios dos cimentos iriam contribuir com mais de 10 bilhões de reais e ainda teríamos esses outros tipos de forma de receita da companhia, forma de entrar dinheiro no caixa. O Safra avalia que os negócios de cimento em mais de 10 bilhões de reais, o que poderia ajudar a cobrir cerca de 22 bilhões de reais com vencimento entre 22 e 28 e sustentar a rolagem da dívida. Então, essa venda da CSN Cimentos, ela não é só importante na desalavancagem da empresa, mas também na desalavancagem do curto prazo. Curto e os próximos períodos, os próximos anos. Entre 2026 e 2028 são 22 bilhões de reais vencendo. É muita coisa, meus amigos. Em relação a cotações, o que é que nós temos? CSN Mineração, nas últimas semanas, papel com forte força compradora, volume em ascensão. No último período, no último pregão, o volume deu uma reduzida, em média o papel vem movimentando 48 milhões de reais, está operando acima da média de 200, média de 72, acima das médias, ou seja, por média é um papel que entrou em tendência de alta. Quando é que CSN perde essa tendência de alta ou que ela mostra graficamente, ou seja, no preço, que as coisas deram uma acalmada, que os compradores perderam esse ímpeto, esse fôlego em relação aos vendedores? É se fizer algo mais ou menos assim nos próximos dias. Região de defesa, região que os compradores têm que mostrar interesse para falar que agora são eles que estão mandando no papel, é essa região entre os 4,90 e os 4,50. Perdeu 4,50, já perde característica de força compradora. Já seria algo mais ou menos aqui, assim, ó. Como nós vimos aqui, ó, início de janeiro, ó. Início de janeiro, estava operando nas médias, que são essas linhas, se afastou das médias, voltou para as médias, ó. E o que que fez depois? Afundou abaixo da média, foi para a média de 200, tentou recuperar de novo e afundou. O que era esperado aqui, ó. Imagine que nada disso aconteceu. Vou até apagar. Ó, quando chegasse aqui, era para deixar algo mais ou menos assim, ó. Deixando força, interesse dos compradores.
Por quê? Porque aqui a gente sabe que é a região que os vendedores vão entrar. Vou até botar de vermelho. E aqui é a região para os compradores entrarem para mostrar força. A gente não sabe se vai entrar ou não. Mas eu sei que se romper para baixo, romper deixando algo mais ou menos assim, ó, já complicou um pouco mais. O que foi que aconteceu? Chegou aqui, era para mostrar força, não veio nenhuma vela de força, velas pequenas apenas. Aqui janeiro, aqui a gente já tá em fevereiro, pronto, em fevereiro. E quando rompeu novamente, quando veio novamente nessa região, o preço foi lá embaixo nos 4,50 e depois buscou os R$4. Companhia Siderúrgica Nacional, ao contrário. Papel continua abaixo das médias, tendência de queda bem clara, operando abaixo das médias. Para cima é região de venda. Isso tudo aqui é região de venda. R$6 e R$7, que é onde estão as médias de 72, que é essa, e média de 200 e VWAP anual. Agora, isso é na visão gráfica. Para longo prazo, desconsidere tudo isso aqui que eu falei. Leve em consideração suas expectativas, o que você espera para as duas companhias e vá investindo aí aos poucos. E você? O que você espera? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Não é inscrito, se inscreva aí. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais.